Nesse webinário hoje, eu vou te mostrar como apresentar uma proposta de alto impacto emocional. Você já deve ter enviado uma cotação e o cliente para de responder. Geralmente isso acontece porque ele não está envolvido o suficiente. Ele viu o preço e não o valor da tua oferta. E antes de te mostrar como apresentar uma proposta, eu preciso te dizer que existem dois tipos de corretores. Primeiro, existe o vendedor de plano, que faz a venda da esperança. Ele envia um PDF e tem a esperança que o lead retorne. E dois, tem um especialista, é aquele cara que faz a venda de impacto. Ele apresenta uma proposta de valor. Ele personaliza as necessidades do cliente potencial e ele automaticamente gera autoridade. Então você tem que focar em resolver as necessidades do cliente. Qual é a diferença entre o vendedor de plano e o especialista? O vendedor ele envia uma cotação antes de apresentar. Ele não tem um roteiro, proposta. Ele tem uma proposta sem objetividade. Muitas vezes ele não sabe quais são os desafios que o cliente vem enfrentando e ele faz uma proposta aleatória. Ele não tem objeções mapeadas e ele dá desconto na adesão com medo que o cliente não avance na negociação. Quando o cliente me fala, me envia uma cotação aqui mesmo, se eu achar interessante eu volto a falar com você. E tem um dado muito interessante, 99% das vezes ele para de responder. Eu também já passei por isso. Eu achava que se eu não enviasse logo a cotação, ele iria fechar com outro corretor. Eu aprendi que ao longo do tempo, nem todos os clientes que entram no meu funil de vendas estão prontos para comprar agora. Mas eu só envio a cotação para quem entra numa reunião. Porque quem entra na reunião realmente ele vai estar comprometido com você. Muitos corretores também têm dificuldade em apresentar uma proposta de impacto por não ter um roteiro. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo da proposta de valor. Então fica comigo até o fim. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, curte, compartilha, comenta aqui embaixo para que esse vídeo possa chegar a mais corretores. Pega o link aqui da live e envia para outros corretores nos grupos que você conhece. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ser incrível. E tem aquele cara que não tem objetividade na proposta. Geralmente eles pegam as idades, CNPJ, o plano atual, fazem a cotação sem objetivo, sem saber quais são os desafios que atraíram um lead até você. Antes de enviar uma cotação, você precisa apresentar a proposta, chamar o cliente para uma reunião virtual, fazer ele assumir esse compromisso. Danilo, eu até já tentei, mas o cliente não fala que não tem tempo. Eu também tinha essa dificuldade em fazer o cliente entrar em uma reunião. Mas eu treinei como quebrar essa objeção e só enviar a cotação depois da apresentação. Fala assim para ele, cliente, o seguro-saúde é o seguro mais importante da sua vida. O seguro do seu carro, por exemplo, se tiver um PT e ele custar R$1 milhão, você recebe R$1 milhão. Mas sua vida não tem preço. Por isso eu preciso te apresentar. Porque caso avance, você vai ter a consciência de estar contratando um plano de saúde, estar fazendo um bom negócio. E a reunião não dura mais do que 15 minutos. E você consegue entrar até pelo seu smartphone. Eu tenho uma agenda para amanhã às 15 horas. Posso reservar esse horário para você? Cara, essa quebra de objeção é matadora. Você também já deve ter passado por uma situação semelhante onde o cliente fala que vai enviar a documentação para o fechamento e simplesmente ele para de responder. E eu passei muito tempo mesmo para compreender essa situação. E nesse caso tem duas coisas que você precisa saber. Primeiro, você não consegue passar autoridade suficiente na sua oferta. Não resolve as dores do cliente, nem quebra a objeção futuras. 2. Ele imagina que se enviar a cotação hoje, o plano atual dele vai ser cancelado ou vai ter que pagar 2 mensalidades imediatamente, sendo que ele já pagou a fatura atual. Um especialista ele não envia cotação antes de apresentar porque ele sabe que não é pago para fazer uma cotação. Ele é pago para fechar negócios. Tem um roteiro passo a passo que deve ser apresentado na reunião. Assassina objeções antes de elas serem levantadas pelo cliente. Ele acelera o processo de venda, deixando o próximo passo já agendado para o fechamento e desconto não é uma opção. Vender é um processo. O cliente compra com quem ele confia. Você já analisou uma indicação? Ela fecha muito mais rápido que o lead novo. Por quê? Porque ele confia em quem te indicou esse contato, que é um amigo, um colega de negócios, um parceiro. Não é verdade? Para vender saúde, você precisa envolver o cliente, fazer com que ele confie em você pelo seu esforço de ajudar ele a superar os desafios. Não porque o seu desconto é maior do que o da concorrência. Quando ele percebe isso,
você gerou autoridade de especialista e nunca mais vai ficar sujeito a dar desconto na adesão. Na minha corretora, por exemplo, fazem 5 anos que eu não dou um desconto na adesão. Esse gatilho mental é tão poderoso que quando o cliente sai de uma reunião com todas as objeções futuras respondidas, o processo de venda é finalizado mais rápido. Todo esse processo de vendas, ele tem 3 etapas importantes que são os pilares de qualquer negócio. Por isso, tira o print dessa tela. É muito importante que você faça isso. Todo negócio, ele tem que gerar demanda. Quem vende todo dia, tem que gerar demanda todo dia. Não existe venda sem prospecção. Dentro da tua carteira, por exemplo, você pode separar listas de clientes e fora com marketing digital para gerar novos negócios no topo do teu funil. Todas essas etapas, elas estão interligadas. Antes de montar uma proposta, você precisa descobrir quais são os desafios que o lead enfrenta atualmente. Sua proposta ela tem que resolver esses desafios. Se você não sabe, você vai mandar a cotação sem saber a situação atual do cliente. É como se você, por exemplo, fosse um médico, prescrevendo ali um medicamento para o coração do paciente, ele está com uma dor no joelho. Se você não tem um roteiro de qualificação, vai agora no meu Instagram, @DaniloMardenOficial, e no direct comenta a palavra roteiro. Eu tenho um super material para você qualificar o seu lead. Você tem a escolha de ser um vendedor de plano ou um especialista em saúde, aquele que aponta o caminho. E tem algumas ferramentas que eu utilizo. O Google Agenda, Calendly, que você pode utilizar para agendar os seus compromissos. Sistema de reunião virtual. Tem um Google Meet, tem um Zoom, tem um Skype, tem um WhatsApp Business. Existem várias ferramentas que você pode utilizar. Eu uso, por exemplo, o Google Agenda para enviar o convite da reunião. E na hora de agendar o compromisso, você já pode adicionar o link do Google Meet lá pelo Google Agenda. E o seu cliente recebe o e-mail do agendamento e dá para ver se ele inclusive aceitou ou não o compromisso. Mas todas essas ferramentas elas são gratuitas. Desde 2016 eu me dedico exclusivamente a vendas de seguros de saúde para grupos. Eu já li dezenas de livros de vendas. Então eu comprei cursos dos maiores players do mercado digital brasileiro. Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, Thiago Tesman, eu tenho todos, tá? Durante esse tempo eu desenvolvi estratégias para vender saúde para empresas. Eu criei a proposta de alto impacto emocional, que é a chamada oferta irresistível. Existem 3 tipos de informação antes de você avançar, beleza? Você precisa entender disso. Primeiro, que é o preço. Qualquer vendedor, ou basta o cliente fazer uma breve pesquisa, ele tem acesso a uma tabela de plano de saúde. Essa informação ela não tem peso, porque quando o cliente vê o preço e ele achar caro, ele para de responder. Por isso você nunca deve enviar a cotação. E tem uma outra informação que tem um peso muito maior, que é a análise. Um especialista analisa o porquê, por exemplo, o dólar está a 5,50 hoje. E tem uma informação que tem um peso muito maior, que é a recomendação. O especialista ele apresenta o preço, ele analisa e recomenda a melhor opção. Por isso que você paga caro para uma consulta ao médico. Ele analisa as informações que estão lá, por exemplo, naquele exame, e ele recomenda qual medicamento você deve tomar. Quando você usa essas 3 opções dentro de uma reunião, você gera um dos gatilhos mentais mais poderosos do mundo. Gera um tipo de informação que ultrapassa todas as demais, que é a autoridade do especialista. Durante a oferta irresistível, eu uso gatilhos mentais, faço a apresentação inicial, apresento a oferta dos planos, analiso porque eu estou ofertando aquele plano e recomendo a melhor opção. Durante todo o processo, eu assassino todas as principais objeções. E qual é o roteiro? Mapa de objeções, gatilhos mentais, apresentação, a oferta, a análise e a recomendação. São todos esses pontos que eu utilizo dentro da minha apresentação de alto impacto emocional. Meu médico não atende. Eu não quero contratar enfermaria. E se eu precisar de uma cirurgia, eu vou pagar muita coparticipação? E a compra de carências? É impressionante. A maioria dos corretores não sabe como apresentar a compra de carência. E é por isso que o cliente desconecta. E eu separei aqui essas principais objeções para você, tá? São objeções implícitas. Todo cliente potencial, ele tem na hora de comprar um plano de saúde.
Na sua reunião você precisa responder todas elas. E nessa etapa você vai mapear e você vai escrever como quebrar todas essas objeções. Geralmente o cliente se pergunta, pô, meu médico não atende nesse plano, e se tiver um médico que não atende plano de saúde? Responda essa pergunta. Modalidade de reembolso, ela vai te ajudar. Pô, se for um cliente que utiliza muito um médico que não atende plano de saúde nenhum, contratar um reembolso maior vai ajudar ele nesse momento. Uma outra objeção muito comum é o cliente que não quer fazer um downgrade, ou seja, migrar de um plano apartamento para um quarto duplo ou enfermaria, porque ele acha que as enfermarias têm muitos leitos e falta de privacidade. Na verdade, são apenas 2 pessoas e do mesmo sexo, por lei. E se o hospital não tiver acomodação, ele tem que colocar o paciente no apartamento. E a maioria dos corretores não sabem vender a coparticipação. O cliente acha que se fizer uma cirurgia que custa R$500 mil, ele vai pagar 30% de coparticipação, que é 150 mil. Ou uma consulta que custa R$500, ele vai pagar ali 150 de coparticipação. E tem uma outra objeção, que quando o corretor não quebra ela, o cliente fala que vai mandar a documentação e some. Ele aceita a proposta, mas tem 3 perguntas que você precisa responder nesse momento para quem já tem plano de saúde. Pô, tem carência? Vou ter que cumprir carência? Já paguei uma mensalidade esse mês, vou pagar outra? Estou precisando fazer um procedimento e se eu enviar a documentação, meu plano vai ser cancelado imediatamente. São essas perguntas que você tem que responder dentro da tua apresentação. E utilize os gatilhos mentais, são muito importantes que você utilize na tua apresentação. Em outras palavras, gatilhos mentais eles são estímulos que agem diretamente no cérebro. Quando você vê uma pessoa de jaleco, você imagina o quê? É um médico. Ou alguém fardado, você já pensa, pô, é um policial. Mas existem outras formas de você gerar autoridade, que é quando você fala com propriedade, como ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão. Quando você se preocupa sinceramente em ajudar o outro, ele percebe isso e gera reciprocidade, a gratidão. Ou seja, você vai vender saúde, ganhar comissão e o cliente vai te agradecer por tudo. Antes de comprar um livro, geralmente eu vou olhar as avaliações, os depoimentos de pessoas falando sobre ele. Isso é prova social. Mostre outros clientes que você já ajudou, seus números e prêmios. E esse gatilho, ele é muito poderoso. O ser humano quer pertencer a algum grupo. Nós somos assim. Existe o grupo dos corretores de seguros, existe os grupos dos corretores de saúde. E quando alguém do nosso grupo tem algo, automaticamente nós também queremos ter. Quando alguém chega, por exemplo, com um iPhone, você também tem curiosidade de saber como funciona e automaticamente também quer ter. Use esse gatilho com seus clientes, mostre às pessoas do segmento dele que também compraram com você. Isso é o gatilho mental da familiaridade. Se você atende um advogado, João, meu cliente também é advogado como você, também comprou esse produto XPTO. Isso é um gatilho muito poderoso. Utilize esses 4 gatilhos na tua apresentação. E o primeiro passo da apresentação é a introdução. Aqui é o objetivo. Você vai falar assim para ele, cliente, o objetivo aqui da nossa reunião é que caso avance a nossa negociação, você tenha todas as informações para tomar a decisão mais consciente possível. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. Às vezes a gente compra algo e tem aquela sensação, será que eu fiz o bom negócio? Não é verdade? Aqui você já começa a quebrar o gelo e o cliente tem a percepção que você está ali para ajudá-lo. Aqui você está colocando no lugar do cliente. Esse é o gatilho mental da familiaridade. Depois, você vai confirmar os dados e as dores, como empresa, o plano atual, a região do CNPJ, o perfil, quanto ele paga no plano atual e principalmente confirme os desafios dele, as dores que ele vem enfrentando, porque ele chegou até aqui com você. É muito importante que o cliente tenha consciência do desafio que está enfrentando, para que ele possa avançar para o próximo passo. Feito isso, use o gatilho mental da prova social. Mostre seus números, seus clientes, depoimentos, avaliação e principalmente o seu diferencial comercial para gerar segurança e autoridade. Agora é muito importante você falar também o tempo da reunião, o timing da reunião, porque o seu cliente ele tem um tempo limitado e você precisa dizer para ele, pô, cliente, nossa reunião não vai durar mais do que 15 minutos, posso avançar? E aí você vai partir para a oferta.
é a oferta que você vai apresentar os planos recomendados. Eu até recomendo que você apresente no máximo 3 opções de planos. Por exemplo, o Bradesco Nacional, você pode colocar uma opção em enfermaria com coparticipação, outra opção em enfermaria sem coparticipação e uma terceira opção em apartamento sem coparticipação. Sempre apresente apenas 3. Quando o corretor envia várias cotações, termina confundindo mais do que desenvolvendo a venda. O primeiro passo nesse momento é você fazer um breve resumo da seguradora, os números, as empresas, clientes, diferenciais, assistências. Por exemplo, o Bradesco Saúde é sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez, segurança, atende mais de 4 milhões de pessoas, 130 mil empresas, são mais de 50 mil médicos e hospitais credenciados em todo o país. E aí, você apresenta o plano recomendado. A abrangência do plano, acomodação, a coparticipação, se tem ou não, o reembolso, as coberturas e hospitais. Durante essa etapa, você vai assassinando as objeções. Se a opção tem coparticipação, mostre como funciona e como você pode ajudar o cliente a ter uma vantagem. Se tem enfermaria e o plano atual dele é apartamento, apresenta a possibilidade de economia ao longo de 2 anos. Também apresenta a possibilidade de reembolso como uma vantagem caso tenha algum médico que não atenda um plano de saúde. Todas essas informações você já tem mapeada, são as objeções da reunião. E aí você vai partir para a análise do especialista. O cérebro humano, ele reconhece 60 mil vezes mais rápido gráficos e números que apenas um PDF da seguradora. Por isso, uma análise com gráficos de economia por mês, 1, 2 e 10 anos, em real, porcentagem, parcelas, te ajudam a fazer o cliente ter uma percepção maior dos desafios que ele vem enfrentando. E tem mais uma objeção implícita quando o cliente tem um plano de saúde e quando você não quebra, é aqui que ele vai fechar o negócio. E simplesmente ele para de responder. Por quê? Porque ele acha que vai pagar 2 mensalidades dentro do mesmo mês. Porque ele também acha que se mandar a documentação e ele tiver exames para fazer nesse momento, ele vai imaginar que o plano dele vai ser cancelado, tá? Você tem que mostrar para ele como vai ser o processo de compra de carência. Mostre os próximos passos para que ele não saia de uma reunião com objeções, com dúvidas. Mostre para o seu cliente quanto ele pode economizar sim. Vou te mostrar agora. Por exemplo, se o seu cliente tem um plano da Sul América em apartamento e ele paga R$ 3.200 de plano de saúde. E aqui eu trouxe para ele o Bradesco Nacional, acomodação e enfermaria com coparticipação, e aqui o plano ficou R$ 2.288. Na opção 2, eu trouxe aqui o Bradesco Nacional Enfermaria sem coparticipação, reembolso de 124, o valor do plano ficou R$ 1.288. E eu trouxe aqui o Bradesco Nacional Apartamento, sem coparticipação, ficou R$ 1.588. Na verdade, aqui eu fiz a cotação aqui e mudei a enfermaria. Beleza? Então, tá aqui as 3 opções. O que é que você vai fazer para o teu cliente? Fazer uma análise para ele como especialista. Então, você vai mostrar para ele aqui, cliente, na opção 1, por exemplo, ele paga R$ 3.200 e ficou R$ 2.288. Você vai ter uma redução mensal de R$ 920, 28% de economia. Na projeção anual, você vai economizar quase R$ 11.000, ou seja, 342% de economia. Isso quer dizer que você vai economizar 3,4 parcelas. Em 2 anos, você vai economizar R$ 21.000, ou seja, 6 parcelas. E em 10 anos, você vai economizar R$ 100.000. E aí tem a opção 2, onde ele também vai fazer o cálculo de 3.200 menos 1.288 e vai economizar R$ 1.900. E tem a opção 3, aonde ele tem aqui 1.500 menos 3.200 menos 1.500, ele vai economizar R$ 1.600, ou seja, ele vai economizar R$ 190.000 em 10 anos. E aqui você vai apontar qual opção você recomenda para o teu cliente. Eu vejo aqui a opção 2. Mostre para o teu cliente. Quando você mostra essa análise para ele, ele vai ter uma percepção muito maior de economia, ou seja, R$ 45.000, aonde ele vai poder investir na faculdade do filho dele,
ou em uma previdência privada para ele e para a família dele, para proteger o patrimônio dele. E aí o próximo passo é você fazer a recomendação, porque as pessoas precisam de validação. Elas querem ouvir a recomendação de um especialista. Você precisa recomendar para o teu cliente. Pô, tem corretor que fica com medo de recomendar o plano para o cliente. Cara, não tenha medo, se posicione. Quem não consegue se posicionar não gera autoridade, beleza? Então, ó, nessa etapa aqui da recomendação, você vai, claro, fazer a recomendação da opção e vai deixar a porta aberta. Você vai falar assim para ele, ó, cliente, como especialista, eu recomendo a opção 2, porque ela resolve a sua dor. Qual é a dor do cliente? A redução de custo, reajuste abusivo. Então, cliente, como especialista, eu recomendo essa opção 2. Por quê? Porque ela vai te fazer economizar R$50 mil em 2 anos. Faz sentido para você? Cara, é nesse momento que você cala a boca e olha para o cliente. Você vai ter percepção. Fica aquele minuto de silêncio e ele fazendo a autorreflexão. Ele vai responder sim, sempre. Aí, ó, se ele falar, cara, eu não gostei dessa opção com coparticipação, eu gostei mais da outra opção. E aí é onde você assassina a venda, fechou. Você vai falar assim para ele, ó, perfeito. Agora que você já tomou a sua decisão, o próximo passo é me enviar a documentação e eu vou te enviar o checklist. Deixa a porta aberta para o próximo passo. Você vai falar assim para ele, ó. Agora é o seguinte, essa cotação ela fica no sistema por 48 horas, depois ela expira. Aí a gente vai ter que refazer a proposta e se tiver alguma alteração de tarifa, ela é incluída. Eu posso deixar agendado aqui para te retornar amanhã às 10 horas. Agora sim, o lead está conectado e você envia o PDF, tá? E iniciar o follow-up. Nesse material que eu desenvolvi aqui, só dá um Ctrl P aqui e ele já gera a proposta. Só avançar e salvar em PDF, beleza? Então é bem simples e bem tranquilo. Faz sentido para você, corretor? Lembre-se, todas as suas propostas que você for montar a partir de agora, a sua proposta ela tem que ter o que o cliente precisa. Como especialista, você recomenda, não o que ele quer. Você só tem essa chance. É uma reunião como essa, face to face, para gerar autoridade suficiente para ele lembrar de você como aquele que aponta o caminho da solução. Sacou? Agora é o seguinte, se você quiser se aprofundar mais como gerar uma oferta irresistível e fazer o cliente te enxergar como uma autoridade e aumentar suas taxas de conversão em seguro-saúde, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu mini curso, como apresentar uma proposta de alto impacto emocional e tem um desconto incrível para você que está aqui hoje comigo, beleza? Lá eu vou te dar todas as quebras de objeção que você viu aqui e que eu uso na minha corretora e me fizeram vender mais de 815 empresas prontas para você só copiar e colar. Tem um roteiro da proposta passo a passo. Essa proposta que você viu aqui agora tem um roteiro passo a passo como apresentar. Basta você abrir a tela do seu computador e ler na hora de apresentar a proposta. Tem um script completo. Quando o cliente tem plano, quando não tem plano, se tem plano empresa, como agir, se for individual, como você deve agir. Tudo isso. Também tem a estratégia que eu utilizo no meu dia a dia para fazer o cliente entrar numa call comigo no dia da reunião, tá? E se você quiser, tem um acesso a essa planilha que eu desenvolvi aqui, que você acabou de ver, onde é possível fazer análise de economia para o seu cliente. O cérebro humano ele enxerga ali os gráficos 60 mil vezes mais rápido do que só aquele PDF da seguradora. Ele não consegue raciocinar quando ele não vê o gráfico. Por isso a análise tem um poder muito grande. Só nos últimos 2 anos, aqui na minha corretora, a gente conseguiu economizar para os nossos clientes mais de 2 milhões de reais utilizando essa planilha. É um material incrível, todas as fórmulas lá estão prontas. Basta você criar uma cópia no seu Google Drive e pronto, já vai poder usar. Além de tudo isso, para você ter a segurança na hora de apresentar uma proposta, tem uma aula ao vivo na prática, onde eu simulo a apresentação de uma proposta para você assistir 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Gente, tudo isso custa R$ 497, mas para você que assistiu a aula até aqui,
O mini curso Como Apresentar uma Proposta de Alto Impacto Emocional vai ficar apenas 12 parcelas de R$ 19,66. Então o link está aqui embaixo da aula com esse super desconto para você acessar. Ou você pode apontar a câmera do teu celular aqui para esse QR Code. E tem mais, tem um modelo de proposta para empresas acima de 30 vidas. Corre lá e adquire o seu, beleza? Então a gente se vê no topo, porque tubarão nada com tubarão.